A primeira Páscoa da qual nós temos notícia está lá no livro do Êxodo. É o momento em que Jacó e os seus filhos passaram por grande necessidade na terra prometida. Havia uma escassez de alimento, uma seca que durou muitos anos, e Israel e sua família foram obrigados a descer ao Egito. E lá eles conseguiram um terreno de grande qualidade, às margens do rio Nilo, o grande rio dos egípcios, onde que a partir das enchentes que irrigavam os territórios próximos à margem dos rios e também o humus, aquela substância fertilizante, o povo de Deus conseguiu fazer assim prosperar a sua família. E dentro de cerca de 40 anos, o povo de Deus que desceu ao Egito, composto de apenas umas 89 pessoas, se transformou, segundo o relato bíblico, numa grande nação de cerca de umas 40 mil pessoas. O faraó da época, isto é, o rei, o imperador dos egípcios, teve medo de que os hebreus se manifestassem através de uma rebelião e tomassem o seu poder. Afinal, eles se tornaram muito numerosos na terra do Egito. Foi assim que a escravidão do povo de Deus no Egito teve início. O faraó procurou, então, colocar os judeus separadamente na construção de obras públicas. Por exemplo, as pirâmides, os aquedutos, os canais de irrigação, separando-os das suas esposas para que tivessem menos filhos. De fato, os judeus tinham muito mais filhos do que os casais egípcios. Como essa medida de controle demográfico deu certo, mas nem tanto, o imperador, Faraó, pretendeu então sacrificar, não no sentido religioso, mas no sentido de assassinar, os filhos dos judeus, que eram do sexo masculino. Eles eram mortos à espada. E as filhas do povo judeu eram dadas em casamento aos rapazes egípcios, de maneira a fazer um controle da população, de modo que os judeus não se tornassem tão numerosos. Esse processo durou cerca de 40 anos e a escravidão no Egito já chegava, então, a fazer assim um sofrimento gigantesco, a perda da cultura, a perda da liberdade religiosa. E então no início do livro do Êxodo nós encontramos 7 verbos. O número 7 na Bíblia significa a perfeição, a completude de um certo processo. Quer dizer, o povo de Deus clamou a Deus, Deus escutou. Deus, ouvindo esse grito, esse clamor, se inclinou dos céus. Ele viu a situação na qual o povo estava vivendo na opressão, na escravidão. Ele chamou Moisés, o seu profeta, e através de Moisés ele libertou o povo, fazendo com que passasse pelo Mar Vermelho a pé enxuto e caminhasse através do deserto para a terra prometida. Nisso nós temos muitos significantes importantes da nossa fé. Porque veja, o mar, a figura do mar representa o perigo de morte dentro da antropologia bíblica. Quer dizer, ao falar metaforicamente que o povo atravessou o Mar Vermelho a pé enxuto, significa que o povo foi conduzido por Deus em segurança durante a passagem pela própria morte. E é daí que vem a palavra Pessar, Páscoa. É a primeira Páscoa celebrada pelos judeus. Ocorre que antes de sair da terra do Egito, as pessoas fiéis fizeram uma festa, uma celebração onde eles sacrificaram cordeiros e comeram a Páscoa. Comeram muito para poder fortalecer o corpo para a caminhada que viria. E ungiram as esquadrilhas das portas com um pouco de sangue, de maneira que, ao ungir estas portas, mostrou-se quem eram os fiéis ao povo de Deus, quem eram os fiéis à promessa de libertação de Deus. De maneira que a preparação desses alimentos na festa de Páscoa teve uma grande importância. É o cordeiro imolado, a vítima de sacrifício, de celebração da Páscoa, o seu sangue com o qual se ungiu as portas
fazendo com que a noção desse povo que atravessa o deserto em direção a uma terra prometida, a uma terra nova e boa, chegue e se instale na Palestina, com alguns conflitos no período tribal. Depois eles estabelecem uma monarquia com o rei Davi. E o rei Davi, apesar dos seus muitos erros, dos seus muitos enganos, foi um homem temente a Deus, um homem que protegeu o povo de Deus. De modo que depois de um longo reino, o seu reinado terminou com sua morte e Salomão, que veio a reinar sobre Israel, não conseguiu manter a unidade desse povo, de modo que o reino foi dividido e diversas invasões externas, como dos assírios, dos mesopotâmicos, dos turcos, foram acontecendo. E o povo de Deus recebeu uma promessa através dos profetas, a promessa de que um dia enviaria o Messias, isto é, o ungido, o Cristo, para encaminhar e libertar o povo de Deus em direção a uma nova Páscoa, uma Páscoa definitiva. Nós sabemos que Jesus chegou através de Nazaré, uma cidadezinha pequena e pobre, e de lá ele veio descendo, evangelizando todo o território. A sua evangelização, a palavra evangelho significa boa notícia. Evangelizar quer dizer, então, espalhar a boa notícia. A sua evangelização, de norte a sul do país, despertou o interesse de grandes multidões. E as multidões reconheciam Jesus em duas grandes funções. A primeira delas, uma função política, porque reconheciam que Jesus era o autêntico filho de Davi, isto é, era o autêntico Messias. Enquanto que também as populações percebiam que se ele era o verdadeiro Messias, ele seria também o Filho de Deus. Uma posição não apenas política e social, mas também religiosa. De modo que o discurso de Jesus, o seu ensinamento público, chegou a fazer uma preocupação entre as lideranças políticas do seu tempo, isto é, o pessoal do Império Romano, e as lideranças religiosas do seu tempo, isto é, os sacerdotes, os sumos sacerdotes, os levitas do templo. Quando nós encontramos durante a Semana Santa aquilo que se inicia com o Domingo de Ramos, a entrada de Jesus, a entrada gloriosa de Jesus em Jerusalém, sua passagem entre as grandes autoridades até a condenação à morte e morte de cruz, nós encontramos um julgamento injusto, um julgamento que foi assim celebrado entre testemunhas cujo texto bíblico afirma não concordavam entre si. Ora, naturalmente, se uniu o pessoal representante da administração romana com os representantes da administração do Templo de Jerusalém, e eles reuniram testemunhas que davam testemunhos que não estavam de acordo entre si. Mas como o objetivo central era matar Jesus, assassinar Jesus, eles o prenderam, eles o julgaram, num julgamento injusto, num julgamento forjado, o torturaram e o assassinaram. O povo de Deus, no entanto, percebeu que, ao assassinarem Jesus na cruz, foi feito, na verdade, não apenas um ato político de condenação de um pretenso inimigo de Roma, mas também foi sacrificado o Filho de Deus, o Cordeiro imolado, ou seja, foi celebrada a verdadeira Páscoa. E se o povo de Deus no passado foi buscar alimentos no Egito porque tinha fome, o Cordeiro de Deus, cujo corpo e sangue são sacrificados, sacrificere, feitos sagrados, consagrados na cruz, se tornam para nós a Eucaristia instituída na última ceia, o corpo e o sangue de Cristo, para nos alimentar, para nos dar força na caminhada, para que nós nunca mais precisemos ir ao Egito, metaforicamente falando, para lá conseguir o alimento que mate a nossa fome. Ora, é o Cristo quem, através da Eucaristia, nos alimenta, nos fortalece
para que nós celebremos a verdadeira Páscoa. Isto é, a verdadeira Páscoa não é só dizer que é a unção do seu verdadeiro corpo, do seu verdadeiro sangue. A verdadeira Páscoa é essa intimidade com Jesus, cuja vida, cuja morte, cuja ressurreição dão para nós total força, total alimento na Eucaristia. É Ele o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.